Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa da série Conversas na Ágora. É, Então, nesse programa eu darei continuidade ao que foi tratado no primeiro vídeo desse que está disponível no canal do YouTube do Ágora e iremos aprofundar um pouco mais sobre essa ideia, essa noção sobre o cientificismo. A primeira coisa que deve ser ressaltada é, primeiro, uma pequena correção com relação ao vídeo anterior, que a obra eram os deuses astronautas, ela não foi elaborada exatamente por Carl Sagan. Ela tem atribuído a sua origem a Erich von Däniken, que então a referência está errada, que eu mencionei no vídeo anterior e eu faço essa correção, né? Então, ainda que o Carl Sagan tenha sido um grande divulgador de uma tese relacionada a essa ideia dos deuses astronautas. Bom, então, tratando do vídeo anterior, nós delimitamos melhor essa ideia desse conceito do cientificismo. Nós tratamos o cientificismo como uma espécie de reducionismo lógico abstrato da realidade, que impõe modelos limitantes, recortantes sobre essa realidade complexa e que, de certa maneira, acaba limitando, em muitos aspectos, o alcance dessa capacidade naturalmente humana, fundamentalmente humana, de perguntar sobre os fundamentos últimos da realidade. Então, feita essa consideração, uma pergunta a se falar: como surgiu essa ideia desse cientificismo? É muito importante, sempre que nós analisemos esses conceitos, dessas ideias, é importante que a gente trace uma trajetória de como eles surgiram, que é um fenômeno que o Eric Voegelin chama de anamnese. Então é muito importante que sempre que a gente busque tentar conhecer melhor certas ideias, certos conceitos, que a gente tente sempre fazer essa pergunta: como essa ideia chegou até a mim? Então, o estudo da história das ideias é fundamental. Você traçar um mapa da trajetória, da evolução, da constituição desse conceito, como ele foi se desenvolvendo, é algo de suma importância para nós compreendermos melhor esse conceito, que é algo vinculado justamente a isso da anamnese, que muito bem apontado por Voegelin. Então, a questão é: como surgiu então essa ideia do cientificismo? Então, ela tem como origem na história das ideias filosóficas, na história da filosofia. É um fenômeno, uma ideia, uma noção que teria surgido de maneira gradual, né, como sucessivas etapas ao longo dos séculos, principalmente a partir do início da modernidade ocidental no século XVI. Uma pequena obra aqui que eu gostaria de recomendar é essa obra de um importante cientista do MIT, da Cornell University, foi professor e doutorado, né, da Columbia University e professor do MIT e da Universidade da Califórnia, que é o cientista Wolfgang Smith, que eu recomendo bastante essa obra, Cosmos e Transcendência, né? Então, essa obra basicamente esboça uma perspectiva crítica, claro, dessa ideia da crença cientificista e faz uma pequena análise, uma pequena abordagem histórica de como essa ideia, né, ela foi surgindo entre os pensadores, e ele analisa essa presença dessas ideias a partir das obras de alguns pensadores de grande relevância na modernidade, como o Freud, como o Newton, como da física, da biologia, de Darwin também. Então, ele identifica traços daquilo que ele denominaria de crença cientificista, nesse sentido. E muitas dessas teses cientificistas se sustentam de maneira muito fraca, com base
na crença idolátrica quase às ideias expostas por esses cientistas modernos, né? Como foram esses elencados da psicanálise, do evolucionismo de Darwin, da física clássica, da mecânica newtoniana. E essas ideias, que são ideias de origem das ciências naturais, elas servem como fonte para construir uma nova sabedoria, um novo conhecimento, uma nova cosmovisão, um novo entendimento do ser humano. Então, a primeira coisa que essa obra elenca, primeiro a gente tem que falar da trajetória do Wolfgang Smith, né? Nós estamos falando aqui de um negacionista da ciência, não estamos falando aqui de uma dessas coisas grotescas, que até muito comuns hoje em dia, de você se rejeitar qualquer coisa, você pôr em dúvida, em auto-ceticismo, qualquer coisa que a ciência moderna vem investigando hoje. É o caso do terraplanismo, que é o caso extremo disso, que vai colocar em dúvida qualquer descoberta com relação a fenômenos astrais como conspirações. Então, é um tipo de perspectiva de negacionismo. É isso que justamente não é o caso desse autor, né? Esse autor ele estabelece uma crítica do método científico moderno, fundamentado, né? Estamos falando de um cientista, né? de um cientista, de um matemático, né? Fundamentado suas ideias justamente no pensamento clássico e no tradicional, de uma maneira bastante sofisticada e de uma maneira que só enriquece ainda mais a ciência ao invés de demolir ela por completo. Então, devemos entender essa obra do Wolfgang Smith, Cosmos e Transcendência, como justamente uma análise riquíssima de uma crítica da ciência que é algo que fundamentalmente promove o crescimento construtivo, né, do pensamento científico e de alguém que realmente é um cientista, né, de alguém inteirado justamente no tema, né. E é uma coisa que é realmente uma raridade, principalmente nos dias atuais, porque nós vemos principalmente se não um ceticismo no caso no caso mais otimista dos casos, né? Se não um ceticismo, mas uma rejeição de cientistas à discussão filosófica. É algo que esse livro, em função da formação humanística do autor, do Wolfgang Smith, ele é um profundo estudioso de Aristóteles, do pensamento clássico, que é um pensador nesse sentido que tem um calibre importante, ele tem algo a dizer sobre a ciência baseado numa perspectiva que os outros cientistas não conseguem abarcar, né? Que tá aí estaria o grande valor desse cientista, Wolfgang Smith, que é uma obra que consegue aportar uma perspectiva única sobre essa questão da filosofia e história da ciência. Então eu recomendo bastante essa obra, Cosmos e Transcendência. Ele tenta dialogar a ciência moderna com muito desses aspectos com a sabedoria, o conhecimento perene tradicional. E não só faz isso, como tenta utilizar esses conhecimentos da filosofia clássica para explicar certas lacunas não explicadas nas investigações científicas avançadas, por exemplo, da física quântica. Uma outra obra, talvez, que trate melhor desse tema, que é uma outra obra dele, é O Enigma Quântico. Essa obra ele parte de uma perspectiva da física aristotélica para explicar certos fenômenos que considerados pela ciência, pela física, como questões que muitos cientistas hoje estão batendo a cabeça,
por mais que tenham instrumentos sofisticados, por mais que tenham técnicas avançadas de medição, o Smith aponta que a importância de nós termos uma fundamentação teórica metafísica sólida para nortear essas investigações e esses testes científicos, né? Então, está aí talvez o grande valor que ele identifica, então, a simbólica tradicional, porque a simbólica é uma sabedoria já milenar, né, por diversas civilizações, não somente a ocidental, como a islâmica, a hindu, a chinesa, compartilham, então, esse grande conjunto de símbolos que servem como bússolas para interpretar a realidade. Então, esses símbolos, essa sabedoria que carrega esses símbolos, que foi ignorada, esquecida, apagada pelos cientistas modernos, o Smith identifica isso que talvez possa ser aquilo que mais esteja faltando hoje em dia para o avanço, né, dessas especialidades da física quântica. Então, tratando exatamente desse livro agora, essa ideia do cientificismo, estaria já em seus germes, já no período do final do Renascimento, do início da Idade Moderna, e encontraria como um dos seus primeiros filósofos a expor uma ideia basicamente cientificista, uma cosmovisão cientificista, segundo Smith, seria o Descartes. O Descartes, ele tem um capítulo em que ele aborda justamente o que ele chama o dilema cartesiano, em que ele identifica as raízes do cientificismo com base nessa concepção, nessa cosmovisão cartesiana do dualismo cartesiano. É em Descartes que você encontra os primeiros indícios de rejeição a essa ideia de representação simbólica, orgânica e analógica entre o universo cósmico e a alma interior humana, que era encontrada, que justamente um dos principais elementos do pensamento físico aristotélico clássico. O Descartes irá substituir, né, essa visão qualitativa dos fenômenos naturais para uma interpretação mecanicista e quantitativista da realidade. Então, enquanto você tinha, por exemplo, por Aristóteles, um mundo, de certa maneira, que possui aspectos, um universo que possui aspectos animísticos. Então, o Descartes, o que ele vai fazer é romper com essa unidade que existia no mundo natural antigo, em que você tinha essa ideia de um universo com alma, para estabelecer um universo sem nenhum conceito, sem nenhuma ideia de espírito. E então o espírito humano, ele vai se tornar uma categoria ontológica distinta da realidade, que é o dualismo cartesiano. Então você vai ter o mundo material, que vai ser elevado a uma categoria elevada, né? Vai ser uma categoria privilegiada no ponto de vista do escopo das investigações cartesianas, e apenas o universo físico vai ser o objeto das investigações válidas, objetivas para Descartes. Enquanto o universo espiritual, ele é o universo da subjetividade, é um universo que não cabe ser investigado objetivamente. Então, o Descartes, ao estabelecer esse dualismo, essa separação entre mundo material, corpóreo, físico e mundo espiritual, mental, interior, ele cria uma visão em que tudo que pode ser cientificamente explicável tenha que ser pelo crivo da matéria, né? Então, o Descartes inauguraria no pensamento ocidental essa ideia de que a matéria ela é o principal núcleo da objetividade e o principal foco das atenções das investigações da ciência. Então, isso será transmitido para os seus pensadores sucessivos, né,
Vale lembrar que a física, e que era até então algo colocado em segundo plano, né, em relação ao estudo de outras ciências, né, como a metafísica, a partir desse período da modernidade será operada uma inversão. O estudo da física é que passará a ser privilegiado em detrimento da metafísica. Então devemos ressaltar também esse ponto, né, que a física ela passa a ocupar um grande espaço privilegiado a partir de Descartes, justamente em função dessa visão, dessa cosmovisão dualista, né? E um segundo ponto que o Descartes vai colocar muito é essa ideia da matematização da ciência, que acho que talvez é um outro grande traço que vai ser marcado futuramente a história da ciência nos anos, nos séculos posteriores, essa ideia de que o mundo físico ele será profundamente matematizado em função disso. E um outro ponto, talvez, que o Smith talvez ele aponta, que é de uma maneira muito bem explicada, também no capítulo 7, o Progresso em Retrospecto, em que ele fala que existe uma falsa dicotomia que hoje em dia muito é estabelecida entre essa visão de que a ciência ela foi uma superação da, do atraso que existia no pensamento antigo. Em especial, por exemplo, a superioridade, por exemplo, dos modelos de Galileu sobre modelo ptolomaico do geocentrismo. O Wolfgang Smith ele identifica isso como uma falsa dicotomia, porque você vê que claramente aqui essa controvérsia, por exemplo, de que se o Sol se move enquanto a Terra permanece fixa, ou se a Terra se move enquanto o Sol permanece fixo, isso desde Einstein nós sabemos que os conceitos de repouso e de movimento são puramente relativos. E tudo depende do quadro referencial que adotamos, né? Então, não faz sentido nenhum nós perguntarmos o que está em movimento, o que está em repouso, né? Então, lá varia então a primeira controvérsia. Um outro ponto, talvez, que também que é muito de grande relevância também para esse debate é de que se o modelo moderno é superior ao modelo antigo, talvez eu acho que um grande ponto, talvez seja um ponto fundamental que eu acho que talvez deva ser o mais ressaltado em todo esse vídeo, é essa ideia dessa importância do simbolismo no paradigma tradicional, antigo. Porque deixa-se claro, por exemplo, no modelo ptolomaico, geocentrista, de que existe uma profunda correspondência analógica. Eu vou citar aqui alguns trechos. Põe-se claro, é claro, a questão de como poderia a teoria ptolomaica, a qual, afinal, não deixa de tratar o Sol e dos planetas, dizer respeito ao cosmos na sua inteireza, tendo em conta que a ordem corpórea não constitui senão a menor parte desse cosmo total. Então ele diz aqui: as coisas da natureza apontam para além de si próprias. Ainda que sejam corpóreas, falam de domínios incorpóreos, são símbolos. Existe mesmo uma correspondência analógica entre os vários planos, como em cima, assim embaixo, segundo reza o axioma hermético. Não nos esqueçamos que, apesar de sua estrutura hierárquica, o cosmos constitui uma unidade orgânica, muito afim à unidade orgânica da mente, alma e o corpo, que podemos vislumbrar em nós mesmos. Acaso o corpo não espelha as emoções, os pensamentos ou até o próprio espírito do homem? Viemos a perder de vista que também o cosmos é um animal, como observam os filósofos antigos. Então, é isso então o milagre do simbolismo cósmico, o que está por trás da mundivisão ptolomaica e o que a eleva de uma cosmografia algo tosca a uma cosmologia em toda a sua plenitude. Ademais, houve um tempo quando os homens sabiam ler o símbolo, quando pressentiam que a sólida Terra, enquanto tal, representa o domínio corpóreo, situado no mais fundo da escala cósmica, e que para lá deste âmbito terrestre
existem esferas em cima de esferas, cada qual mais ampla e mais alta, até por fim chegar ao empíreo, o limite ou fronteira do mundo criado. Ou seja, ele reproduz praticamente essa ideia de um universo ordenado em múltiplas esferas de ser, né? Que até tem uma obra, que até esqueci o autor, As Cadeias do Ser, né? E essa ideia de que existe um universo ordenado, né, em inúmeras cadeias de ser, desde a escala material, corpórea, mineral, que não tem alma, até a escala superior, que tem uma alma mais espiritualmente rica e mais racional. Então, o universo então ele se move de uma maneira ordenada e hierárquica, em que o plano material inferior ocupa a parte de ser mais baixa e a camada da esfera superior ocupa o ser mais pleno e mais elevado, mais próximo da divindade, que é o que ele chama o empíreo, que habita a esfera celeste, né? Então ele continua aqui. Além disso, eles sentiam existir um eixo a estender-se desde o céu até a terra, a força do qual todas essas esferas se mantêm unidas e em torno do qual giram. Eles intuíam ainda que a relação de contenção expressa preeminência. O mais alto, o mais excelente, contém o mais baixo, assim como a causa contém um efeito e o todo a parte. Essa ideia foi a ideia recorrente em tudo que se pensava até a época de Descartes. E essa é uma ideia que tem referências importantes na literatura. Você vai ver a Divina Comédia de Dante, é isso. Você não vai conseguir entender a Divina Comédia de Dante se você não entender esse modelo dessas cadeias de ser, desse universo orgânico ordenado hierarquicamente. Uma outra obra também que ilustra isso são os Lusíadas de Camões, que, muito bem lembrado, até no final tem uma referência muito importante a essa ideia da máquina do mundo, que muito bem descrita por Camões, de maneira bem poética. Ele ilustra justamente isso que foi descrito pelo Smith, né? Então, a pergunta a se fazer, esse universo antigo, ptolomaico, ele deve ser descartado de todos os aspectos? Eu acho que não. Eu acho que não deve ser descartado. Por mais que existam hoje instrumentos sofisticados hoje que consigam captar melhor fenômenos celestes físicos do que na época de Ptolomeu, que na época de Aristóteles, que na época de Dante, a gente não deve se ressaltar justamente essa riqueza simbólica, que essa conexão de que, assim como o homem, a alma humana possui uma hierarquia interior entre mente, corpo e espírito, corpo, mente, espírito, o universo também tem uma hierarquia entre corpo, material e espírito superior. E era isso que garantia um entendimento mais avançado nesse sentido da realidade, um entendimento mais completo da realidade, né? Então é isso. E uma pergunta também a se fazer também, se esse modelo, por exemplo, justamente responde também isso que eu acabei de falar, que é possível sim, né, adaptar esses modelos aos novos instrumentos tecnológicos de medição. Nada impede que haja uma compatibilidade entre os dois nesse sentido. Tanto é assim que você observa que os antigos conseguiam inferir resultados de movimentos astrais com uma precisão muito parecida, muito próxima, muito próxima àquilo que os modernos alcançam hoje. Você vê um exemplo claro disso, é a ideia de precessão equinocial, de que a Terra ela faria um ciclo de precessão ao redor de si, que não é o eixo de rotação, é o eixo de precessão, a cada 25 mil anos. E você pode chegar a essa conclusão tanto partindo dessa ideia heliocentrista de que a Terra se move,
quanto da perspectiva clássica de que é o céu que se move. Então, você via no século II a.C. astrônomos gregos chegando a essas conclusões de que existe um ciclo de precessão de 25 mil anos, 26 mil anos, nas esferas celestes, e que os zodíacos, a cada intervalo de 2.500 milênios, eles têm uma mudança, né, no eixo. O Sol, em março de todo ano, ele nasce perto de uma constelação do zodíaco. Então, você vai ter nesse ciclo, né, a cada 2.500 anos, você vai ter um período em que o Sol vai nascer próximo à constelação de Áries, outra próxima à constelação de Aquário. Então, isso é o que chama a precessão equinocial, né? Isso pode ser explicado tanto pela rotação da Terra, né, como pode ser explicado pelo movimento dos astros. Então, tanto faz você chegar à conclusão de uma como pela outra. É claro que os instrumentos, hoje em dia, são muito mais precisos, eles conseguem definir as datas de maneira muito mais precisa. Mas nada impede que os modelos anteriores também possam ser compatibilizados. Nada impede. É tudo uma questão do referencial de repouso e movimento, como foi apontado aqui. Então, resumo. Em linhas gerais, a grande pergunta é que se fazer. Esse paradigma mecanicista cartesiano trouxe algum progresso impactante, uma ruptura com um entendimento mais aprofundado do conhecimento? Em termos matemáticos, podemos dizer que sim. Houve, claro, um maior foco, né, nesses aspectos mecânicos do funcionamento do universo. Isso não se pode negar. Mas, por outro lado, houve uma perda desse aspecto, dessa compreensão totalizante da realidade, e que, de certa maneira, não se incompatibiliza com o ferramental de medida. Ela pode ser compatibilizado em algum grau, sim. Então, um outro aspecto, talvez muito importante a ser apontado nessa obra também, é que uma das consequências justamente desse mecanicismo, desse materialismo científico, matemático, inaugurado por Descartes, e uma outra consequência também que está relacionado a essa perda de unidade orgânica entre matéria e espírito, com o dualismo cartesiano, é essa ideia que o Wolfgang Schmidt crescente na cultura, na sociedade em geral, que é essa ideia de reduzir o homem ao comportamento animal, essa bestialização humana. E aí que ele entra nessa ideia do inconsciente freudiano. Então, um traço que a gente vê, muito identifica hoje na cultura moderna do século XX, desde a psicanálise, é essa ideia de que aquilo que representa o que há de mais autenticamente humano, mais interiormente próprio do ser humano, são seus impulsos e instintos animais. Então, todo o comportamento psicológico, toda a atividade mental humana vai ser reduzida a interpretações animalizantes da impulso sexual. Então, a psicanálise, através da sua descoberta de Freud do inconsciente, passará então a abordar de maneira cada vez mais incisiva essa ideia de que não existe muita diferença entre os instintos animais e os instintos humanos, a partir do inconsciente. E isso é uma consequência também do cartesianismo, porque o cartesianismo, uma vez que considerará somente aquilo que é objetivamente científico, aquilo que pode ser medido matematicamente,
em relação ao corpo, ao movimento dos corpos, em relação à matéria. Então, o que só há de material no ser humano pode ser objetivamente explicável, né? Então, o seu aspecto animal, o seu aspecto que o torna próximo aos animais, então será aquilo que é mais facilmente explicável, né? Então, o que até ele fala, o Wolfgang Schmidt, em termos da seleção natural, que o Darwin retoma, e que guarda profundos vínculos também com o cientificismo cartesiano. Então, essa ideia do instinto sexual humano que a psicanálise vai tratar é tentar trazer a interpretação biológica darwiniana para o campo da experiência humana. Então, é utilizar instrumentos das ciências naturais para explicar fenômenos humanos. E então a ciência moderna é essa contínua tentativa de reduzir o espiritual ao material, tudo que é mental ao físico. Então a psicanálise é essa redução, né, da psique humana ao comportamento animal, né? Então ele explica aqui, né? De Darwin a Freud vai um passo relativamente curto. Dado que a espécie humana é derivado de ancestrais subhumanos, segue-se também que a sua mentalidade evoluiu de um rudimento subhumano. O racional do irracional, o autoconsciente do instintual. Se é esse o caso, nada mais natural do que supor que a psique bestial ainda existe em nós, escondida atrás ou abaixo da mentalidade consciente, como um vestígio vivo do estágio animal. E assim chegamos ao id freudiano, o substrato psíquico que Freud julga o âmago do nosso ser. Então, é basicamente isso que ocorre, né? Você tem sucessivas etapas de avanço, né, do cientificismo materialista em diversos campos dos saberes humanos. O campo da espiritualidade psíquica humana, que era um reino inatravessável pela física aristotélica. Aristóteles jamais utilizaria os instrumentos conceituais da física para explicar, interpretar o fenômeno humano interior, racional humano, mas é o que aconteceria agora com a psicologia moderna, né? E isso é uma grande característica do cientificismo, que é o seu aspecto reducionista, a sua cosmovisão reducionista, de negar qualquer outro valor a tudo aquilo que não seja, que esteja fora desse escopo, desse dualismo radical entre a matéria e o espírito, como foi pensada por Descartes, né?